Muito bem, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiolíticos. Ok? Ansiolíticos. Nós temos vários sistemas, né, nervosos e sistemas excitatórios e temos o sistema inibitório. E nós temos um sistema inibitório central, tá? Que é um sistema importante, inibitório, que acaba inervando várias áreas do nosso cérebro, inibindo, né? E através dessa inibição, acaba diminuindo a ação aí de vários centros excitatórios. Então, temos os centros excitatórios e temos o centro inibitório. Esse centro inibitório, ou essas vias inibitórias, né, que Marcelinho, é um sistema... Oi? Eu perdi qual é o título da aula. Ansiolítico. Ansiolítico. Obrigado. Esse sistema inibitório, então, ele vai, através de neurônios, inervar vários centros do nosso cérebro. Se é um sistema, ele tem que ter neurônios, ele tem que ter um mediador e ele tem que ter receptores. O sistema é chamado sistema GABA, onde nós temos os neurônios GABA liberando o mediador, que é o ácido gama-aminobutírico, e que nós chamamos de GABA. E o receptor também é chamado de GABA. Então, é tudo GABA. Sistema GABA, mediador GABA, receptor GABA. Bom, como que funciona isso? As membranas, vocês lembram lá da fisiologia, né? Nós temos um predomínio interno, as membranas, de cargas negativas. E, externamente, é positivo. Não é isso? E temos um limiar. Quando eu aumento muito as cargas negativas dentro da membrana, eu vou distanciar o limiar e eu dificulto a despolarização, né? Eu dificulto o estímulo. Então, quando eu tenho esse aumento de cargas negativas, eu falo que a membrana está hiperpolarizada. Está difícil de ser despolarizada. Mas eu posso ter também a redução dessa carga negativa e ficar muito próximo o limiar. Aí eu falo que a membrana está hipopolarizada. Eu posso ter tanto um quanto o outro. O normal é eu estar polarizado, né? A medida mais ou menos certa entre a quantidade de cargas negativas e o limiar. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque os ansiolíticos, eles vão aumentar essa carga negativa, deixando a membrana hiperpolarizada, dificultando, então, a despolarização. E isso que leva à inibição, isso que leva à diminuição de estímulos. Como que o sistema ele faz isso? Muito bem.
O sistema GABA, ele tem receptores GABA, como eu já falei para vocês, e esses receptores GABA, ele tem sítios que eu chamo de sítios receptores, e tem sítios moduladores. O sítio receptor é onde o mediador GABA vai se ligar ao receptor. Então, eu chamo de sítio receptor. E sítio modulador é onde os fármacos que tentam imitar a ação do mediador acabam se ligando, chamados sítios moduladores. Muito bem. Esse receptor GABA, ele está acoplado a um canal chamado canal ionóforo de cloro. É um canal de cloro. Esse canal é normalmente pela conformação do receptor, esse canal fica fechado. Quando o mediador GABA se liga ao sítio receptor GABA, ocorre um estímulo, então, do receptor, uma alteração na conformação dele, e esse receptor ele se modifica, provocando a abertura do canal de cloro. E aí acaba entrando cloro para dentro da membrana. O cloro, ele é carga negativa. Então, se entra cloro, vai ficar mais negativo dentro. E isso que leva ao estado de hiperpolarização. E levando ao estado de hiperpolarização, você fica longe o limiar, dificultando a estimulação, a despolarização. Isso que leva, então, ao relaxamento. Tudo bem, gente? Deu para entender como que funciona o sistema GABA? Então, vamos supor que o sistema GABA ele está sendo estimulado. E o neurônio GABA está indo lá para o seu centro, vamos supor, vaso motor, ou o centro nigroestriatal, que controla o tônus muscular. Ele vai lá, ele estimula. Aí ele vai promover nesse centro um aumento de cargas negativas. E aumentando, então, o tônus muscular, ele vai ficar o quê? Relaxado. E aí você tem um relaxamento de toda a sua parte muscular. Então, é desse jeito que o sistema GABA ele vai funcionar. Ok? Muito bem. Eu tenho fármacos que agem no sistema GABA. São os fármacos que nós chamamos de ansiolíticos, né? Temos aí duas classes de fármacos, os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Os barbitúricos, eles já foram bastante utilizados, tá? Hoje, eles não são mais utilizados como ansiolíticos, em razão de terem muito mais efeitos adversos do que a outra classe, que são os benzodiazepínicos. E por que os barbitúricos eles têm mais efeitos adversos? Porque, além de agir no sistema GABA de uma forma muito mais intensa, os barbitúricos eles também bloqueiam os canais de sódio. Então, além, né, de aumentar a carga
é negativa, não deixa entrar carga positiva. E isso aumenta muito a negatividade e acaba bloqueando muito toda a parte excitatória. E isso pode levar aí a uma parada cardiorrespiratória, né? Pode comprometer centros importantes. Ok? Então, por isso que tem efeitos mais, efeitos adversos maiores. Hoje, a gente usa ainda, né, os barbitúricos, tá? Barbitúricos. Um exemplo, tá, de um barbitúrico é o fenobarbital, conhecido aí como o Gardenal. Né? A gente usa eles ainda, mas não como ansiolítico, né? A gente tem aí a utilização deles como anticonvulsivantes, né? Até como sedativos, como, em alguns casos, como anestésicos, tá? Eles promovem, tá, a anestesia. Então, são fármacos que levam a mais depressão, uma depressão mais acentuada. Ok? Muito bem. Os benzodiazepínicos são fármacos que surgiram depois, os barbitúricos, e são fármacos que são mais seguros. São fármacos que relaxam, né, que deprimem e tal, mas dificilmente leva a um comprometimento mais sério, a não ser que você tome uma alta dose ou que você faça uso junto com outros fármacos depressores, e aí você pode ter uma potencialização de efeito. Mas eles usados normalmente são fármacos bastante seguros. Tá? Exemplo dos benzodiazepínicos. Nós temos aí o diazepam, alprazolam, né, midazolam, são esses fármacos mais utilizados hoje. Tudo bem, gente? Muito bem. Esses fármacos são fármacos que são utilizados hoje como ansiolíticos, são fármacos que são utilizados também como hipnóticos, né? Hipnótico, a gente chama de hipnótico aquele fármaco que tem a capacidade de induzir ao sono, tá? Gente, é diferente, tá, de provocar sono. Não, ele induz. Como assim? Você pode, vamos supor, tomar um alprazolam de manhã e ir trabalhar. Tudo bem. Agora, se você toma, tá, e você senta ou você deita, você relaxa, ele vai te provocar, né? Ele vai aí te induzir a uma sonolência, tá? Mas não vai te dar sono, não é que você toma e dorme, não, tá? Ele vai facilitar, né? Também são utilizados, em alguns casos, aí como anticonvulsivantes, né? Tem, enfim, o mesmo tipo de ação, os barbitúricos. Eles só não são anestésicos, tá? Os barbitúricos acabam sendo. Os benzos, eles não têm a característica de analgesia, de anestesia. Tudo bem? Bom, por serem fármacos inibitórios, né, a nível central, ele acaba diminuindo a atividade de vários centros, né? Como ele relaxa também o centro motor, ele relaxa a coordenação. Então, o indivíduo sobre o uso desses fármacos acaba ficando uma pessoa, né, assim, com
os estímulos mais lentos, né? A pessoa fica mais lenta, tá? E isso aí pode ter alguma implicação, né? Em respostas mais rápidas, né? Que você precisa ter, né? E você acaba não tendo. Então, pode, assim, comprometer se você vai dirigir, se você vai trabalhar com máquinas mais perigosas, né? Que precisa de maior atenção, esses fármacos são perigosos, tá? Ele vai te relaxar, tá? Ele vai te deixar mais lento, ele reduz os seus reflexos, ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui o slide que a gente já falou. Então, já falamos aí. Já falamos do sistema GABA. Veja, esses fármacos, gente, eles são utilizados hoje principalmente para transtorno de ansiedade, né? É generalizado, aquela ansiedade excessiva, né? E que você não tem a razão aparente ou um foco bem claro. Também são usados para o transtorno de pânico, tá? Crises súbitas, né, de medo incontrolável, que é a síndrome do pânico, fobias, né, medo intenso de objetos ou situações específicas, né? Transtorno do estresse pós-traumáticos, né? Lembranças, experiências estressantes, e também está sendo utilizado hoje para transtorno obsessivo e compulsivo, que é a ansiedade irracional. Então, para tudo isso, pode ser utilizado esses fármacos. Então, ansiolíticos e hipnóticos. Então, os benzos, tá, diazepínicos, são os fármacos mais utilizados hoje. A buspirona, gente, é uma agonista de receptor de serotonina. Ela também serve como ansiolítica, tá? Mas ela não é sedativa, não leva à sonolência. A gente sabe que a serotonina, ela está também relacionado com a ansiedade. Então, hoje está sendo também utilizado alguns antidepressivos que aumentam a concentração de serotonina, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é assunto da nossa próxima aula, tá? Por aumentar a serotonina, você acaba tendo aí a melhora da ansiedade. Os barbitúricos, como eu já falei, estão obsoletos, né? Na ansiedade e no efeito hipnótico. São usados mais na epilepsia. O propanolol, que é um bloqueador beta, nós já comentamos que ele também tem esse efeito ansiolítico, né? Principalmente aquele tipo de ansiedade pré alguma coisa que eu falei para vocês, né? Uma pré-prova, pré-apresentação, né? Em um seminário, pré-entrevista, ele também pode ser muito bom. Hoje nós estamos trabalhando com um fármaco chamado zolpidem. Ele tem um efeito muito bom hipnótico, atua de forma semelhante aos benzos, mas não possui atividade ansiolítica, tá? Eu vou explicar já como isso é possível hoje. Então, esses fármacos têm uma ação seletiva sobre os receptores GABA. Eles vão potencializar a resposta ao GABA, né? Se ligando a sítios regulador do receptor, aumentando a afinidade do GABA ao receptor, não afetando outros receptores. Então, veja bem, eu falei que
o receptor GABA tem sítios receptor aonde o mediador se liga. E tem sítios moduladores, que aqui eu estou chamando de sítio regulador. É a mesma coisa, tá? O modulador ou o regulador. Aonde esses fármacos acabam se ligando. Quando eu tenho um benzo se ligando ao sítio modulador, o efeito dessa modulação é aumentar a afinidade do mediador ao receptor. Então, esses fármacos, modulando, eles vão intensificar, eles vão potencializar o efeito do mediador. É isso que eles fazem. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos isso. Olha, vejam bem aqui, para a gente tentar entender uma coisa. Veja, a membrana e o receptor GABA. O receptor GABA, tá? Ele é composto por praticamente 5 subunidades. 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta e uma subunidade gama. Tá? E no meio dele eu tenho o canal de cloro. Quando o mediador GABA se liga ao receptor, vai ter uma alteração no receptor e que eles vão se dilatar. Dilatando esse canal interno aqui, ele se abre. E ao se abrir, vai começar a passar cloro aqui dentro dele, trazendo cloro para dentro da membrana, né? Aumentando o quê? As cargas negativas. Ok? Os fármacos, eles acabam se ligando a sítios moduladores, que acaba potencializando a ação desse mediador, entrando mais cloro e trazendo mais carga negativa para dentro das membranas. Ok? Então, é isso que esses fármacos fazem. Tudo bem? E eu quero chamar a atenção de vocês para essas subunidades. Gente, cada subunidade dessa, tá? Alfa, gama, beta, alfa, gama, de novo, né? Cada uma delas é formado por mais de 3 a 6 subunidades. Então, eu tenho aqui o gama, tá? Que é formado por gama 1, gama 2, gama 3, gama 4, gama 5, gama 6, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, beta, idem. Tá? E esses receptores, tá? Eles são assim, eu posso ter uma combinação. Um receptor pode ser combinado. Esse gama aqui, ele pode ser o gama 1, esse alfa aqui pode ser o alfa 3, esse beta pode ser o beta 4, esse pode ser o alfa 1, esse pode ser um beta 6. Veja, então, que essas variações podem se combinar. Eu posso ter várias combinações. Eu não tenho aqui os 6 tipos, não. Eu tenho um tipo. Em outro receptor, eu posso ter outro tipo. Em outro receptor, eu posso ter um outro tipo. Então, eu posso ter combinações diferentes dessas subunidades. E os cientistas, eles estão trabalhando muito em cima disso hoje, né? E descobrindo algumas coisas interessantes.
que essas variações podem mudar também de pessoa para pessoa, tá? Eu posso ter um certo alguém, né, que pode ter aqui o gama 1, ou posso ter certo alguém que tem aqui o gama 2, ou o gama 3, o alfa 4, o outro tem o alfa 1. Então, essa combinação pode ser alterada de acordo com o código genético. Tudo bem? Guardem essa informação, por favor. Tá? Então, temos aqui o receptor GABA, A, B, C. Tá? Então, existem vários tipos aqui, a gente já falou, né? Há muitas permutações possíveis. A mais abundante é alfa 1, beta 2 e gama 2. O GABA pós-sináptico, ele medeia uma inibição rápida, tá? Isso não tem muita importância. A subunidade gama possui uma sensibilidade aos benzos. Juntamente com a subunidade alfa, é que os benzos desempenham suas atividades ansiolíticas. Então, veja, já se sabe mais que a subunidade alfa está mais relacionada com o efeito ansiolítico, tá? O receptor GABA possui sítio receptor e sítio modulador, o que eu já falei para vocês. E o modulador, ele vai potencializar ou inibir a ação do mediador. Então, aqui, mais uma vez, os sítios. Os barbitúricos, né, são substâncias que interferem também do mesmo jeito. Mas eu falei que são fármacos mais potentes, né? Temos outras substâncias que agem, mas também não interessa muito. Uma coisa que eu queria que vocês guardassem é o flumazenil, tá? O flumazenil, gente, é um antagonista dos benzodiazepínicos. O flumazenil é um fármaco, uma substância, que antagoniza os efeitos dos benzos. Então, se algum dia chegar algum paciente a nível hospitalar com efeitos de intoxicação por benzos diazepínicos, você vai ver que o médico vai dar para ele o flumazenil. Para quê? Para antagonizar esse efeito. Ok? Subunidade alfa. Mutações de um único aminoácido, histidina, elimina a sensibilidade aos benzos. Então, veja, pode haver alteração da subunidade, perdendo a sensibilidade a esses benzos. A subunidade alfa 1 apresenta uma atividade sedativa e amnésia e anticonvulsivante. Já alfa 2, atividade ansiolítica. Então, você veja como existe uma diferença entre essas subunidades, tá? Você pode ter aí a diferença. E a indústria farmacêutica trabalha muito hoje, tá, com essas subunidades. Para quê? Para tentar fazer fármacos mais seletivos, fármacos mais ansiolíticos, fármacos mais hipnóticos, tá? E diminuindo aí os efeitos adversos. Bom, os benzodiazepínicos, tá, eles possuem efeitos farmacológicos, né, que a gente usa. Para quê? Para reduzir a ansiedade e a agressividade. Nós falamos que esses fármacos são fármacos de amansar, eles deixam a pessoa mais mansa, né? É sedação e também indução ao sono.
redução do tônus muscular e da coordenação. As pessoas, quando fazem uso desses benzos, tá, acaba tendo o tônus muscular reduzido. Muitas vezes a pessoa está com uma tensão, né, muito grande, estressada, e isso leva ao aumento muito grande da tensão muscular. E a tensão muscular gera dores, né? Há muita dor no corpo inteiro. Aí você dá um benzo, a pessoa vai relaxar e automaticamente essas dores todas acabam sumindo, tá? Tem o efeito anticonvulsivante, né? Eu já falei para vocês. E agora um outro efeito, gente, importante dos benzos. Amnésia anterógrada. Esse efeito de amnésia anterógrada é o efeito que você não lembra de nada enquanto você está sob o efeito do medicamento, tá? Esse efeito de amnésia anterógrada, a gente usa muito o midazolam, que é o Dormonide, para obter esse efeito de amnésia anterógrada. Esse efeito é interessante? Por que que é? Não sei se alguém de vocês já fizeram aí endoscopia, né? Você lembra que o médico, ele aplicou alguma coisa, você dormiu, e quando você acordou, você já tinha feito o exame, e você não lembra de nada. Isso é o efeito de amnésia anterógrada, tá? Então, esse efeito, ele é importante na clínica, né? Principalmente esse tipo de exames, né, que deixa a gente aí causa um incômodo, né? Muito grande. Só que esse efeito também pode ser perigoso, né? Esse mesmo fármaco é que o pessoal usa aí para fazer aquele efeito de Boa Noite Cinderela, né? Você, sob o efeito dele, você fica como se tivesse embriagado, tá? Você fica obediente, tá? E não lembra de nada. Então, isso é muito perigoso, tá? Por isso que a gente fala sempre, né? Que em balada, essas coisas, não aceitar nada de estranho, não dividir copo, tá? Porque isso aí é muito perigoso. Então, os benzos podem reduzir, né, a ansiedade e, paradoxalmente, aumento da irritabilidade e da agressividade em alguns indivíduos. Isso acontece, gente, principalmente em fármacos de meia-vida curta, tá? Tanto que a maioria dos fármacos que tinham essa meia-vida curta acabaram em desuso, a gente não usa mais, tá? A gente prefere usar fármacos benzos, tá, de meia-vida prolongada, né, para evitar esse efeito paradoxal, tá, de irritabilidade e agressividade. Usados para tratar estados agudos, né, de ansiedade e declinando em favor aos antidepressivos. Lembra que eu falei para vocês que está sendo bastante utilizado hoje no tratamento de ansiedade os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tipo a sertralina, escitalopram, né? Esses fármacos estão sendo bastante utilizados hoje também no tratamento de ansiedade, tá? Os benzos devem ser usados com cautela em pacientes com histórico de dependência ou distúrbios emocionais crônicos e graves. Os benzos são fármacos que levam facilmente, muito facilmente, à dependência, tá? Causam, sim, dependência
e causam também tolerância. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Para o tratamento de ansiedade, os fármacos mais eficazes entre os benzos são os benzos assim, que a gente usa mais, né? Alprazolam, lorazepam e o clonazepam. São fármacos que apresentam características melhores para serem utilizados como ansiolíticos. Então, aqui o efeito de amansar, né, que eu já falei para vocês, diminui o estado de alerta. Por quê? Porque ele vai relaxar todos os nossos centros, né? E aí acaba diminuindo também o estado de alerta. E aonde que se você relaxar, você pode até dormir, tá? Você fica mais lento, né? Essa coisa toda. Diminui o tônus muscular, por efeito central, independe do efeito sedativo, tá? Independe. Você tem essa redução de tônus. E uma coisa importante, pacientes ansiosos possuem aumento do tônus muscular, contribuindo para as dores que eu já falei para vocês, né? Inclusive a cefaleia. Então, na hora que você usa esse benzo, você acaba reduzindo muito essas dores, né? Os benzos diminuem o tempo para você começar a dormir e aumentam a duração do seu sono. O efeito tende a declinar com o uso regular, de 1 a 2 semanas. Tá? Esses fármacos, gente, eles foram sintetizados, foram lançados né, no comércio, tá? Para o uso esporádico, para o uso não crônico. Mas, infelizmente, né, começou a se usar muito de forma crônica. Tá? E aí, quando se usa de forma crônica, você acaba tendo uma diminuição do efeito dele. E aqui que precisa ter um alerta. Se você começar a ter a redução de efeito e você começar a aumentar a dose por conta própria, você entra nesse estado de dependência e tolerância. Daqui a pouco você vai estar tomando 1 caixa por dia. Tá? Então, isso é muito perigoso. Tá? Não pode ceder, não pode aumentar a dose. Você tem que manter a dose. Mesmo que alguns dias ele diminua o efeito, mas com a persistência, esse efeito tende a voltar, depois tende a diminuir, depois ele volta. Então, você tem que manter a regularidade. Não aumenta a dose. Aumentou a dose, ele sempre vai querer mais. Tá? Isso é muito perigoso. O zolpidem, que eu falei lá no começo da aula, é o que menos interfere nos níveis de sono, tá? Ele é mais seletivo. Então, o uso longo prazo dos benzos, como o hipnótico, é desagradável devido à tolerância, dependência e efeito de ressaca, né? Quando você usa ele muito como hipnótico, no outro dia, né, você acorda com efeito ressaca, né? Parece que você está mole, cansado, né, pelo efeito dele. Muitos médicos, e é aconselhável que você faça isso, quando você usa ele para casos de insônia, né, você não pode ficar, como eu disse, aumentando dose. Então, o que você faz? Você acaba associando outros fármacos que também podem provocar sonolência. E aí você acaba tendo o efeito potencializado. O que se usa muito? Usa associar o benzodiazepínico a um antihistamínico. Então, você usa aí, vamos supor, o Phenergan, né?
que é um antihistamínico forte e que gera bastante sono. Aí você vai ter a potencialização de efeito, sem precisar estar aumentando essa dose. Ok? Efeito anticonvulsivante, né? Todos eles fazem a mesma coisa, mas parece que alguns fármacos, para algum tipo de efeito, ele aparece ter um efeito melhorado. Aqui no caso, né, dos anticonvulsivantes, o clonazepam, tá, ele parece ter um efeito melhorado em relação aos outros fármacos. Ok? O diazepam, ele é usado intravenosamente no controle de crises convulsivas comprometedoras. O indivíduo está tendo muita convulsão, pode estar se batendo, pode, né, se prejudicar, então você pode dar o diazepam, só que tem que ser na veia, tá? Que você acaba bloqueando a crise convulsiva. O efeito e amnésia que eu já comentei para vocês, né? Ele bloqueia a memória de eventos experimentados sobre a sua influência, o midazolam, né? E o perigo aqui que eu disse é com relação àquele efeito de boa noite Cinderela. Agonistas inversos, tá? Não interessa. O que interessa para a gente é o antagonista, né? Que eu já falei para vocês, o flumazenil. Ele liga-se igualmente, tá? Em receptores tanto do tipo A como B, antagonizando o efeito dos agonistas e agonistas inversos. Então, ele é um fármaco importante no arsenal terapêutico para antagonizar o efeito desses fármacos. Todos esses fármacos, eles são lipossolúveis, né? Porque eles precisam chegar até o SNC. Então, são lipossolúveis, tá? São muito bem absorvidos pela via oral e geralmente atingem pico de concentração plasmática em 1 hora. O oxazepam, o lorazepam, ele possui uma absorção um pouco mais lenta em relação aos outros, tá? A grande maioria deles tem uma alta afinidade às proteínas, tá? E se acumulam gradualmente em lipídios corpóreos. Então, esse aqui é um outro efeito importante. São metabolizados e excretados na urina, tá? Vários deles são convertidos em metabólitos ativos. Vários deles se transformam em nordazepam. E o nordazepam, gente, é um metabólito ativo e tem uma meia-vida de aproximadamente, olha, 60 horas, tá? 60 horas. Então, aquela história, né? Ah, eu estou tomando aí um remédio, né, para dormir ou para ansiedade, e então, de sexta-feira à noite, tá, eu não tomo, né, porque eu vou sair, eu vou tomar álcool. Olha, não adianta nada, tá? O efeito dele, ele perdura por vários dias. Então, você teria que ficar sem tomar por 1 semana aí antes, tá? Esse negócio de parar no dia não adianta nada. E lembrando que o álcool e benzo, você tem efeito potencializado. Aí ele pode se tornar perigoso. A idade avançada, tá, aumenta os efeitos dos benzos e de ação longa. Gente, existem vários trabalhos que apontam que o idoso, tá, diminui muito, né, a massa corpórea, diminui a concentração de água, né, e isso acaba também diminuindo muito, tá, a concentração necessária desses fármacos.
há vários trabalhos que apontam que o idoso deve reduzir a dose desses fármacos para 25% da dose de um adulto. Tá? E não é o que a gente vê. A gente vê aí muito idoso intoxicado com benzo, né? E aí a gente vê pessoas idosas que caem na rua, que caem dentro de casa, tudo pelo efeito desses fármacos, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Efeito tóxico agudo, tá? É resultante de doses excessivas, mas eu lembro aqui que são fármacos bastante seguros, tá? Efeitos indesejáveis durante o uso terapêutico normal, tá? Pode produzir, mas é muito pouco. E ele pode ter a tolerância e a dependência. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para não ficar aumentando dose, porque aí você entra no estado de tolerância e cada vez você vai querer mais. Então, não pode aumentar a dose. Esses fármacos, os benzos, tá? Mesmo em doses excessivas, são mais seguros que outros ansiolíticos e hipnóticos. Causam sono prolongado sem depressão grave da respiração ou da função cardiovascular. Então, são fármacos que eu costumo dizer que são fármacos seguros, mas isso quando usado adequadamente. Agora, se você começa a fazer uso dele associado a álcool, aí você potencializa o efeito. E aí você perde essa segurança, ok? Então, podem, na presença de outros depressores, como o álcool, né, acabei de falar, pode provocar a depressão respiratória severa. E aí você precisa usar o flumazenil, né, que é o antagonista. Senão, você morre mesmo. Ok? Alguns efeitos quando você usa, né? Você pode ter a sonolência, a confusão mental, a amnésia, coordenação motora prejudicada. Então, isso é perigoso para quem dirige, né? Para quem trabalha com máquinas perigosas e tal. Mesmo os benzos de ação curta podem prejudicar o desempenho do trabalho no dia seguinte. Isso aí, todos eles podem fazer a mesma coisa. A tolerância, que eu já falei várias vezes, né? O aumento da dose é gradualmente para produzir efeito necessário. Os benzos, eles possuem a tolerância menor que os barbitúricos, né? Porque os barbitúricos também são indutores enzimáticos, então eles estimulam mais a sua própria metabolização, aí o efeito dele declina mais rapidamente, né? Os benzos já não, mas assim mesmo eles podem causar a tolerância. O mecanismo, a gente não tem ainda isso muito bem esclarecido, mas parece representar uma alteração a nível de receptor. A dependência, a mesma coisa, a gente já falou, né? Ansiedade, tremores, tal. Gente, esses fármacos não devem ser interrompidos de forma brusca, de forma abrupta, justamente porque eles podem provocar síndrome de abstinência, tá? Justamente por eles causarem a dependência. Então, a pessoa pode ficar nervosa, perde o apetite, pode ter até convulsão, né, alucinação pela falta do medicamento. Esse medicamento precisa ser reduzido gradualmente, tá? Gradualmente. Algumas interações, né? Quando com outros depressores, como eu já falei, principalmente o álcool, antihistamínico, antipsicótico, analgésicos, opioides, e pode potencializar o efeito depressor, tá? Muito bem. Aí só alguns
exemplos e Zé Fini. É isso que eu queria falar para vocês hoje dos ansiolíticos. Agora, vocês podem perguntar à vontade o que vocês quiserem.